Porque isso, pessoal, é algo que, infelizmente, a religião transformou essa palavra chamada idolatria apenas, numa estátua que representa um santo, e ainda até deu nome para essa religião aqui, e faz com que as pessoas entendam que idolatria é basicamente esta devoção às estátuas. Mas a Bíblia Sagrada vai mostrar para mim e para você que a idolatria, ela vai muito, muito além disso. E é algo que Deus combate na Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. Se tem um assunto que é tratado em toda a Bíblia, esse assunto é a idolatria. O tempo todo a Bíblia condena qualquer tipo de prática idólatra. E aqui o texto já está dizendo para mim que a ganância é um tipo de idolatria. E veja que a ganância não é algo físico. A ganância é algo intrínseco, está dentro do ser humano. Então quer dizer que a idolatria não precisa necessariamente estar fora. Ela pode estar dentro. E todo tipo de idolatria, ele vai nos separar de Deus. Lá em Jonas, vai comigo em Jonas, capítulo de número 2, versículo 8. Olha o que diz o texto sagrado. Vamos aprender muito, hein? Tomara que seu coração esteja aberto. E hoje é só o começo, hoje é só a abertura. Hoje é só a preparação de território. Já viu quando uma pessoa vai plantar na roça? Eu nunca plantei, só plantei carocinho de feijão no algodão na escola. Mas já vi pessoas plantando na roça. Ninguém chega e lança a semente no campo de qualquer jeito. Primeiro se faz o quê? Primeiro vai se arar a terra, vai se preparar a terra, para depois lançar a semente. O que nós vamos fazer aqui hoje é preparação da terra. Hoje nós vamos entender o problema que é esse negócio de idolatria, o que é idolatria e quais as formas que a idolatria se manifesta. Aí, a partir do próximo domingo, nós vamos começar a encontrar na Bíblia práticas idólatras, situações que pessoas viveram, que foram reprovados por Deus, quais as consequências na vida daquelas pessoas. Aí nós vamos olhar para nós, se tem existido esse tipo de idolatria em nossa vida. E aí nós vamos ter a oportunidade de fazer o quê? Eliminar, claro, se nós quisermos. Olha o que diz em Jonas capítulo 2, versículo 8. Olha a profundidade disso aqui. Os que adoram falsos deuses dão as costas para quê? Os que adoram falsos deuses dão as costas para quê? Para as misericórdias de Deus. Tira de você aquele preconceito
de que falso Deus é estátuas, apenas estátuas. Falsos deuses é qualquer tipo de idolatria que possa existir em mim. Então, quando existe algum tipo de idolatria em mim, a Bíblia Sagrada está dizendo que eu estou dando as costas para as misericórdias de Deus. Agora eu começo a entender facilmente. Por que que muitas pessoas dizem assim? Por que que eu estou vivendo situações tão ruins e Deus não me ajuda? Por que que Deus não tem misericórdia de mim? Talvez a resposta está exatamente nesse texto aqui. Porque esta pessoa tem dado as costas para as misericórdias de Deus. E uma vez que ela tem dado as costas para as misericórdias de Deus, por que as misericórdias de Deus iriam estar sobre ela? Se ela despreza, ela menospreza as misericórdias de Deus, por que as misericórdias de Deus estariam sobre ela? Então, por isso nós precisamos aprender sobre essa questão de idolatria. Porque muitas das vezes está presente na nossa vida até de uma forma inconsciente. Absorvemos, aprendemos aquilo. Então vamos lá. Venha comigo aqui, ó. Coloca para mim em Êxodo capítulo 20, versículo 1. Deixa eu começar entendendo com você o significado da palavra idolatria. A gente precisa começar por aqui. Abriram aí a sua Bíblia para eu poder fazer uma explicação para você? Idolatria. Deixa aí. A palavra idolatria, ela vai ser uma aglutinação de duas palavras gregas. Duas palavras. Eidolon e latreia. Juntando tudo, em português ficou idolatria. O que significa eidolon? Eidolon significa... Eidolon. Isso é em grego. Só separei aqui idolatria em duas partes, para vocês entenderem. Estou tentando mostrar para vocês a origem da palavra, para a gente começar a destrinchar. A gente começar a entender aonde que essa idolatria existe. E a gente vai perceber que aquela ideia da estátua é apenas um dos muitos tipos de idolatria. Aonde a maioria de nós aprendeu a deixar quando começamos a ouvir falar do Evangelho de Jesus. Só que como o inimigo é sorrateiro, é sujo, ele sempre trabalhou outras formas de idolatria para que estivesse na vida do ser humano e assim mantivesse o ser humano separado de quem? De Deus. De Deus. Então essa primeira palavrinha, eidolon, ela tem a ver, com uma figura, com uma imagem,
tem a ver com uma imagem, uma figura, um desenho. Só que tem um detalhe: não precisa necessariamente aquilo existir fisicamente. Isso também pode ser apenas uma questão mental. Pensamento. Então olha como é que já começou a mudar a coisa aqui. A ideia que se tem, a grosso modo, é que idolatria é algo que eu estou o quê? Vendo. Mas a essência da palavra diz para mim que pode ser algo também que está apenas aonde? No meu pensamento. Você se lembra daquele versículo de Provérbio? De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, que é o seu pensamento. Porque daqui é originado todas as coisas, é a fonte de todas as coisas. Então a idolatria, ela não precisa necessariamente ser algo que eu vejo. Ela pode ser algo que apenas eu estou pensando. Isso é a palavra eidolon. E a palavra latreia? Latreia pode ser culto, adoração, veneração. Tudo isso está lá no significado da palavra em grego. Então olha como que as coisas lá vão se montando. Então quer dizer que às vezes existe algo físico que eu cultuo, que eu venero, que eu sirvo. Isso é um tipo de idolatria. Mas às vezes existe também algo que está dentro da onde? Da minha cabeça, dos meus pensamentos. E eu cultuo aquilo. Eu sirvo aquilo. Quer um exemplo? Quantas pessoas estão praticando idolatria por causa das ideias políticas que elas têm? Ela está servindo a uma ideia que ela tem. Aquilo dali é algo muito importante para ela. Ela serve aquilo. Ela luta por aquilo. Ela venera aquilo. Então quer dizer que a idolatria, ela pode sim ser uma estátua? Pode. Mas ela pode ser uma pessoa. Tem pessoas que idolatram um familiar. Ela serve alguém como se aquele alguém fosse mais importante do que tudo para ela. Estivesse acima de tudo para ela. Tem pessoas que servem um marido, uma esposa, venera um filho, um parente, um cantor. Isso tudo é um tipo de idolatria. Então é nisso que nós vamos mexer à luz da Bíblia Sagrada. Vamos mexer em tudo. Tem pessoas que elas veneram
elas servem, elas cultuam, elas adoram o trabalho delas, os desejos de conquistas materiais que ela tem. Lembra da ganância? A ganância lá era um tipo de idolatria. Vai comigo aqui em Êxodo. Vamos lá, Êxodo. Êxodo. O que está escrito aí? Êxodo capítulo de número 20, versículo 1. Está escrito o quê? Quem vai dar as palavras então? Quem vai falar? Deus. Sabe o que nós vamos ler agora? O famoso decálogo sagrado. Os 10 mandamentos divinos. E eu quero que você observe o princípio. Como que Deus começa esses 10 mandamentos? O que é que ele vai dar ênfase logo no começo? Vamos lá, versículo 2. Eu sou quem? O Senhor seu Deus, que fez o quê? Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da onde? Da terra do Egito, onde você era o quê? Escravo. Aí ele continua. O que ele diz? De novo? Não tenha outros deuses além de mim. Aí entra aquele pacote que eu acabei de mencionar para você. Esse outros deuses não quer dizer unicamente estátuas. Podem ser sentimentos, podem ser ideias, podem ser prazeres terrenos. Tem pessoas que a idolatria delas é pelos prazeres terrenos. Ela serve, não se esqueça, o que significa a palavra latreia? Cultuar, adorar, servir, venerar. Tem pessoas que servem aos prazeres terrenos. Então ali existe um tipo de idolatria. Idolatria. Vou dar um exemplo. Já viu aquela pessoa que não consegue largar o cigarro? Um exemplo. Por que ela não consegue largar o cigarro? Porque ela serve ao prazer que aquela nicotina traz. Ela serve ao prazer que aquela nicotina traz. Então ali está existindo um tipo de quê? Idolatria. Por isso que é importante a gente entender a raiz etimológica da palavra, a gente buscar profundidade, porque aí a gente começa a mergulhar e entender muita coisa. Então quer dizer que alguém que não consegue largar um vício, é porque aquele vício traz prazer, então ela serve aquele vício por causa do prazer. Então ali existe uma idolatria. Existe uma idolatria. Tem pessoas que não mudam a maneira delas de viver, a maneira de ser, mesmo aprendendo na Bíblia Sagrada que aquilo não está correto, porque nela existe um tipo de idolatria com aquela ideia que ela carrega. Veja que tem pessoas que você mostra na Bíblia para ela, fulano, esse tipo de atitude não está correto aos olhos de quem?
de Deus, está aqui na palavra. Mas ela diz: não, mas eu não penso assim. Olha só. Existe uma ideia que ela serve. Existe já um conceito, o qual ela cultua. Então existe um tipo de idolatria ali. Só que fizeram a gente pensar que o negócio da idolatria era só as imagens, só as estátuas. Talvez eu possa dizer para você que ali é o de menos. Não que não seja, mas o de menos. Porque é muito mais fácil deixar uma estátua do que deixar uma ideia. É muito mais fácil deixar uma estátua do que deixar uma pessoa. Então a religião é cruel. Ela nos induziu a pensar que aquilo que era mais simples era o que era idolatria e nos deixou preso a tantas outras coisas. Só que aí vem o detalhe. O que estava escrito lá em Jonas? Aqueles que adoram outros deuses fazem o quê? Dão as costas para as misericórdias de quem? De Deus. Então quer dizer que se em mim existe algum tipo de idolatria, o que eu estou fazendo? Dando as costas para as misericórdias de Deus. E o que vai ser a minha vida sem as misericórdias de Deus? Aí tem um detalhe. Tem muita gente que está vivendo assim. Desesperado pelas misericórdias de Deus e não encontra. E ainda diz: poxa, na Bíblia fala que as misericórdias de Deus duram para sempre. Realmente está escrito isso lá no livro de Lamentações, se eu não me engano, que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Mas o que adianta durar para sempre se eu estou sempre dando o quê? As costas com as escolhas que eu faço, com as ideias que eu tenho, com as atitudes que eu tomo, com as idolatrias que eu carrego. Então, voltando aqui lá no Êxodo, nós estávamos em qual versículo? No 3. Não tenha outros deuses além de mim. Agora Deus vai ser um pouquinho mais específico, tá? Versículo 4. Ele vai dizer assim: não faça para si espécie alguma de ídolo ou o quê? Ou imagem. Presta atenção. Aqui, olha como que isso aqui é muito mais amplo do que a gente entende. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem. Não quer dizer que eu tenho que fazer fisicamente. Pode ser que sim, mas pode ser que eu construa isso só em sentimento. Tem pessoa que faz para ela ídolos, imagens, de forma sentimental. Ela constrói isso para ela. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu. Olha aí, ó, lembra daquilo que nós aprendemos, negócio de anjos? Quem estava aqui num culto que nós falamos negócio de anjos aí? Foi na terça-feira, não foi? Foi na terça-feira, não foi? Que tem até o culto aos anjos. Ai, Senhor, envia o anjo fulano para fazer isso aqui, que não sei o que, o anjo ciclano que venha na frente, que o anjo fulano está aqui agora. Foi na terça ou foi na quarta que nós falamos isso? Foi na terça, não foi? Não tem essa de ídolo ou imagem de qualquer coisa que exista onde? No céu, nem na onde? Nem na terra, ou seja, pessoas, formas, coisas. Não.
e nem na onde? Nem no mar. Agora veja o versículo 5, versículo 5. Não se curve diante deles. Deles quem? Os ídolos, as imagens. E nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus o quê? Zeloso. Agora leia para mim, vai. Trago o quê? Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. E demonstro amor por até o quê? 1000 gerações dos que me amam e fazem o quê? E obedecem a meus mandamentos. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que se existe idolatria, algum tipo de idolatria em mim, aquilo dali vai me afastar do amor de Deus e vai impedir o meu crescimento espiritual. Eu não vou crescer espiritualmente. E eu ainda vou levar uma ideia, uma instrução ruim para os meus descendentes. Eu vou ensinar os meus filhos a serem como eu. Eu vou ensinar os meus filhos a virarem as costas para as misericórdias de quem? De Deus. Os nossos filhos, eles têm a tendência de se espelhar em nossas atitudes, em nossas escolhas, em nosso modo de viver. Aquilo que eles nos veem fazendo é o que, teoricamente falando, eles também vão fazer na vida deles. Então a pergunta é: que tipo de fé, que tipo de crença nós temos tido? Será que nós temos tido um tipo de crença idólatra? Ou será que nós temos tido um tipo de crença verdadeira em Deus? Pura em Deus? Será que nós vivemos divididos em relação a sentimentos, a ideias, a até mesmo estátuas ou objetos? Ou será que nós estamos totalmente conectados com Deus, cultuando, venerando, adorando, servindo somente ao Deus Todo-Poderoso? Isso só nós podemos responder para nós mesmos. Vai comigo em Deuteronômio. Deixa eu começar agora a ver alguns tipos mais específicos com você. Deuteronômio capítulo 27, versículo 14. Deuteronômio capítulo 27, versículo 14. Olha o que diz o texto sagrado. Então os levitas dirão em alta voz a todo o povo de Israel. Qual é o recado? Lê aí vocês, vai. Maldito quem esculpir ou fundir um ídolo e o levantar em segredo. Aqui nós estamos falando de forma específica das estátuas. E o texto sagrado está dizendo para mim e para você aqui claramente: maldito é quem fizer isso.
Os ídolos, trabalhos de artesãos, são o quê? Detestáveis a quem? Ao Senhor. Então quer dizer que todo tipo de estátua que sirva como objeto de crença, que sirva como objeto de culto, que sirva como objeto de veneração, ou até mesmo de serviço, todo aquele tipo de estátua, ela é detestável ao Senhor. E aí diz assim o texto no final: e todo o povo responderá o quê? Olha que interessante. Você vê que na Bíblia Sagrada nem dá uma alternativa, tipo assim, quem concorda e quem não concorda. Não, está escrito assim, ó, e todo o povo diga amém. Como quem diz, assunto encerrado sobre isso. Não tem argumentação sobre isso. É um dos tipos de idolatria que nós vamos mergulhar. E nós vamos mergulhar mesmo. Que o coração de cada um de nós esteja aberto. Vamos ver outro tipo de idolatria? Mais específico? Ezequiel. Vai lá comigo, pode pegar a sua Bíblia. Ezequiel capítulo 13, versículo 19. Ezequiel 13, 19. Deus, ele vai usar a boca do profeta Ezequiel, aqui é Deus falando. E você vai ver Deus falando diretamente para o grupo de, entre aspas, pastores, pessoas que atuam na obra de quem? De Deus. Então podem ser pastores, bispos, padres, apóstolos, papa, quem mais? Coroinha, obreiro, presbítero, todos. Olha o que Deus fala: vocês me desonram no meio de meu povo, em troca de uns punhados de cevada, ou um pedaço de quê? De pão. Presta atenção que isso aqui é muito forte. Deus, falando com os que guiam o povo, que poderíamos chamar de pastores, Deus dizendo assim: vocês me desonram no meio do meu povo. Quem é o povo de Deus? Não é a igreja? E Deus está dizendo: e vocês fazem isso em troca de uns punhados de cevada ou um pedaço de pão. Em outras palavras, vocês, Deus falando, vocês pastores, me desonram no meio do povo, do meu povo, em troca de benefícios que eles te dão. Agora vamos ver o que Deus vai chamar de desonra. Olha que forte. Quando mentem ao meu povo, aí Deus faz uma observação. Ele diz assim: sabe quando é que vocês me desonram? Quando vocês mentem ao meu povo, vírgula, que gosta de ouvir o quê? Mentiras, vírgula de novo. Quem é que gosta de ouvir mentiras? Fala alto, quem é que gosta de ouvir mentiras? Que povo? O povo da igreja. E quem está dizendo isso? Tem falando, não, eu não concordo. Você não concorda com o que Deus está falando? Sabe o que é esse ouvir mentiras?
Ouvir palavras que o quê? Que agrada, que satisfaz o ego, que traz emoção. Porque a verdade, ela traz libertação. Só que toda libertação dá trabalho. Toda libertação tem que ter esforço. Tem que ter dedicação. E as pessoas não gostam de esforço. As pessoas não gostam de dedicação. Veja quantas coisas nós somos prisioneiros. Veja quando você fala, eu vou tirar isso aqui da minha vida. A maioria das pessoas tira hoje e coloca amanhã de novo. Porque libertação dói. Então Deus está dizendo assim, olha, vocês me desonram no meio do meu povo. Quando vocês mentem para eles, e eu sei, Deus falando, eu sei que eles gostam de ouvir o quê? Mentiras. Aí vocês se aproveitam disso. Aí sabe o que vocês fazem? Vocês matam quem não devia morrer. E prometem vida àqueles que não deveriam o quê? Viver. Em outras palavras, vocês desmotivam quem está no caminho da verdade. Você desmotiva ele, você critica quem está no caminho da verdade. E você exalta quem está no caminho errado, no caminho do engano. Então vocês matam quem deveria viver e vocês prometem vida àqueles que não deveriam viver. Mas eu queria chegar na parte do versículo 20. Assim diz o Senhor soberano. Lê para mim aí agora, vocês, em voz alta, com bastante atenção no que você está lendo. Assim diz o Senhor soberano. Quem é o Senhor soberano? Quem? Deus. Então leia aí para nós, vai. Estou. Como é que está escrito? Estou contra o quê? Que vocês usam para enlaçar o meu povo. Já não estamos falando mais das estátuas. Do que é que nós estamos falando agora? Dos amuletos, objetos que os, entre aspas, pastores utilizam para quê? Olha lá, usam para quê? Enlaçar o povo. O que é enlaçar? Dominar, prender, ter o controle. Estou lendo Bíblia com vocês aí. Isso aqui é outro tipo de quê? Idolatria, porque a nossa função agora é nos aprofundarmos na questão de idolatria. Deus está dizendo, eu estou contra todos os seus amuletos que vocês usam para enlaçar o meu povo. Aí o que Deus fala? Eu o quê? Eu os arrancarei de seus braços. E o quê? E libertarei o meu povo. Como pássaros que alguém solta de onde? Então, como é que Deus vê muitas pessoas hoje, entre aspas, dentro das igrejas entre aspas, como é que Deus vê a maioria das pessoas hoje? Como pássaros presos em uma gaiola. Sabe por quê? Porque estão envolvidas por um tipo de quê? Idolatria. E enquanto isso estão dando as costas para quem mesmo? Para as misericórdias de Deus.
para as misericórdias de Deus. Olha que coisa terrível. Aqui já não estamos falando de bateram tanto nos católicos durante tanto tempo os evangélicos. E se Deus está contra todos os amuletos, como é que eu posso imaginar que algum tipo de obra de Deus acontece por meio de algum tipo de objeto amuleto? Se Deus está contra, como que Ele pode usar alguma coisa para fazer algum tipo de obra boa? Não se preocupem, porque a gente vai mergulhar de uma forma aqui como vocês nunca mergulharam. Uma vez perguntaram para mim, mas Jesus cuspiu na terra. Eu disse, cuspiu. Ah, mas ele cuspiu então posso cuspir. Então. Eu falo, não é isso que está dizendo lá. Mas o que eu disse? Vai chegar a hora certa de aprender. E agora vai chegar a hora certa de aprender. Nós vamos passear pela Bíblia e vamos ver como transformaram muitas e muitas questões bíblicas em mecanismos de idolatria. Para quê? Para quê? Para quê? Enlaçar o povo. Colocar o povo dentro de uma gaiola. Veja o versículo 21. Olha o que Deus fala. Arrancarei os véus. O véu serve para quê? Ó, o véu. Arrancarei os véus e livrarei o meu povo de suas mãos, e eles não serão mais suas vítimas. Então vocês saberão que eu sou quem? Que eu sou quem? O Senhor. É outro tipo de idolatria, também uma idolatria física, material, né? Falamos das imagens, estátuas. Falamos agora dos objetos, amuletos. Vamos falar de um outro tipo de idolatria agora. Marcos, coloca aí para mim, por favor. Mateus capítulo 10, versículo 37. Mateus 10, 37. Na verdade eu já mencionei tudo isso aqui. Agora eu estou passando pela Bíblia para a gente poder ter fundamentação bíblica. Mateus, por favor. Capítulo 10, versículo 37. Olha o que diz o texto sagrado. Leia aí comigo, vai. Que interessante. Então quer dizer que Deus é contra o amor? Porque Deus está dizendo, quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Do que ele está falando então? Ele está falando de pessoas que se tornam o centro principal da nossa vida. Quando o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu filho, se torna para mim, na minha forma de agir, no serviço que eu presto, na devoção que eu tenho, na veneração, no culto, quando se torna mais importante do que Jesus, então ali está existindo um tipo de idolatria sentimental, idolatria emocional.
Vocês não estão percebendo o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um absurdo tão grande, que agora os deputados têm que fazer lei, para dizer que uma pessoa que chegar com uma boneca no hospital agora não deve ser atendida. Que doideira é essa, Bispo Paulo? Porque agora as mulheres estão pegando bonecas como se fossem filhos e querem levar na UPA para atendimento, porque a boneca está doente. Não, e detalhe, livre? Deus livre? Já está acontecendo. E detalhe, que é prioridade. Eu quero que você enxergue com uma coisa aparentemente esdrúxula, como que tem existido uma idolatria sentimental no ser humano, principalmente nos últimos tempos. Idolatria sentimental, idolatria emocional com filhos, netos, marido, esposa. Tem gente se matando porque o marido falou que vai deixar. Porque a esposa falou que vai embora. Porque o filho tem isso ou tem aquilo. Eu quero que você tente enxergar como que o maligno tem trabalhado simplesmente para criar uma barreira entre o ser humano e Deus. Então as pessoas não estão percebendo. Isso tudo são tipos de idolatrias. Tem pessoas que aconteceu agora, no show que teve no Rio de Janeiro, se não me engano, em São Paulo, sei lá, pessoas usando fraldas geriátricas para ficar uma semana na porta do hotel, por causa do cantor, a cantora que ia aparecer, que não sei o quê. Gente, isso tudo são tipos de idolatria. A idolatria não precisa estar física. A idolatria pode estar dentro da própria pessoa, nas ideias, nos pensamentos, nos sentimentos da pessoa. Então Jesus está dizendo: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, o quê? Não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Continuando. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, também não é o quê? Digno de mim. O que isso quer dizer? Tem pessoas que elas têm vergonha de assumir a fé delas em quem? Em Jesus. Que elas são seguidoras de Cristo. Elas têm medo de mudar a conduta de vida delas. Por quê? Porque elas não querem perder amizades, ou porque não querem ser criticadas pelos amigos, pelos colegas, pela sociedade. Então vai vendo, ela venera o conceito
que os outros têm por ela. Ela está preocupada com o conceito que os outros têm a respeito dela. E quando alguém está preocupado com o conceito que o outro tem, mesmo que isso custe ela não ter comunhão com Deus, e ela fica preocupada com isso, significa que existe um tipo de idolatria. A idolatria por ela mesma. Tem gente que carrega a idolatria por ela mesma. Você vai se surpreender quando eu mostrar para você aqui, no domingo que vem, que o primeiro tipo de idolatria que existiu foi a idolatria por si mesmo. A veneração por si mesmo. Nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que eu falei no começo do culto. Nos ensinaram a olhar como idolatria apenas as estátuas. As estátuas. E no meio de tudo que eu estou falando aqui agora, você está observando que as estátuas é o mal menor. Hã? Já está vendo até com outros olhos. Não que esteja certo, porque vimos ali, maldito qualquer um que esculpir imagens e por aí vai, ídolos. Mas o que eu quero dizer para você é que o inimigo tem se aproveitado da nossa ignorância para nos prender nos muitos tipos de idolatria que existem. Então lá no Marcos está escrito: quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é o quê? Não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Lembra aqui, ó, que eu acabei de falar? A pessoa não quer seguir a Cristo de verdade com medo das palavras, dos conceitos, daquilo que ela vai ouvir, que vão atribuir a ela. Então ela acha que ela está se apegando aqui a essa vida. Só que Jesus está dizendo: quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Porque o que adianta eu me apegar a essa vida virando as costas para as misericórdias de Deus? Quem lembra o que significa a palavra misericórdia? Nós já aprendemos aqui. O que é misericórdia? É eu não receber a punição que eu mereço. Olha que interessante. Porque todos somos pecadores, somos falhos. Então todos somos merecedores de punições severas. Mas quando a misericórdia de Deus me alcança, então eu sou livre de receber aquela punição severa que eu merecia. Agora, como que eu vou viver? Estou achando que eu estou apegando a minha própria vida, né? Deixando de seguir a Cristo, de fazer a vontade de Deus. Como que eu vou viver nessa terra, sendo bombardeado por punições severas que eu mereço, e não tendo a misericórdia de Deus em minha vida? Porque eu virei as costas para as misericórdias de Deus. Quanto tempo que eu vou aguentar? Uma semana? Um dia?
Por isso que ninguém vive sem a misericórdia de Deus. Agora não adianta você pedir: ai Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, misericórdia, a misericórdia, se você está com as costas viradas para a misericórdia. A oração, ela é muito importante na nossa vida. A oração é um elo de conexão com Deus. Mas esta conexão com Deus só acontece quando as minhas atitudes estão sendo agradáveis a Deus. Quando as minhas atitudes não estão sendo agradáveis a Deus, eu posso orar horas, semanas, dias, meses, anos, não vai existir nenhuma conexão com Deus. Por isso que a gente pega a oração do profeta Elias lá no Monte Carmelo, e eu já contei aqui no relógio, não dá 35 segundos. E Deus fez fogo cair do céu. Então a conexão com Deus foi o quê? Foi direta, foi rápida. Em compensação, nós pegamos textos bíblicos, ou até mesmo exemplos de pessoas que estão orando há anos, há décadas, e não tem uma resposta. Será que a falta de resposta não está justamente fundamentada nas atitudes que não têm agradado a Deus? Então eu quero, a partir de hoje, claro que com o coração aberto, porque eu vou falar de tudo aqui, de todo tipo de idolatria nós vamos tratar aqui à luz da Bíblia. Idolatria conjugal, idolatria familiar, idolatria maternal, paternal, idolatria sentimental, idolatria de objetos, idolatria de estátuas, idolatria de tudo quanto é coisa, idolatria da ganância. Nós vamos tratar de todo tipo de idolatria aqui, porque a função ou a ideia é eliminar de nossa vida toda e qualquer barreira que nós criamos e que tem nos separado do nosso Deus. Eliminar é derrubar aquela parede, igual está na foto. Coloca aquela foto para mim aqui. Eu pedi para fazer a arte desse jeito aqui, porque eu quero transmitir uma ideia com isso aqui. Olha lá. Olha lá. É como se Deus estivesse sentado do outro lado, mas aquele rapaz ali não consegue ter acesso a Deus, porque foi construída ali uma barreira, uma muralha. E veja que ele está com as mãos ali, representando como quem deseja fazer o quê? Derrubar aqueles muros que o separam de quem? De Deus. Essa é a mensagem que nós vamos viver a partir de hoje. Tomara que o seu coração esteja muito aberto, porque você vai ouvir coisas aqui que talvez vão mexer com seus preconceitos, com seus dogmas, mas nós vamos ver tudo à luz da Bíblia. E cada domingo vai ser um aprendizado extraordinário, para você levar para você mesmo e para você compartilhar com seus familiares, com as pessoas que você conhece, e trazer essas pessoas para perto de Deus, mostrar para elas o que é que tem impedido das misericórdias de Deus estarem sobre elas. Amém?